Ainda neste vídeo. No caso de Cleópatra, foram necessários aproximadamente 7.000 burros para que... Há muito mais neste fantástico e período único da história. Eles literalmente descreviam as cenas que faziam e... Meu Deus! Egito. O que vem em sua mente quando falamos dele? Talvez múmias, hieróglifos, o rio Nilo, estátuas luxuosas de gatos. Mas isso nem chega perto do que você está prestes a ver. Pois hoje iremos retornar em alguns milhares de anos para conhecer 15 coisas bizarras que os antigos egípcios faziam. Número 1. Treinando babuínos para capturar criminosos. As autoridades egípcias mantinham babuínos com coleiras e os libertavam sobre criminosos quando necessário. Entre os clássicos hieróglifos e obras de arte, podemos perceber que alguns babuínos são retratados capturando ladrões, mordendo-os ou segurando-os pela perna. Além de ajudar a polícia, esses animais também eram treinados para coletar frutas, fazer cerveja e dançar. Número 2. Banhos em leite azedo. Egípcios, incluindo a Cleópatra, banhavam-se em leite azedo, geralmente em leite de burra, para assim melhorar a aparência e a condição de sua pele. Hoje sabemos que o leite azedo contém ácido láctico, que é um alfa natural de hidroxiácidos. Tais ácidos esfoliam a superfície da pele para que novas células da pele uniformemente pigmentadas possam se formar e tomar o lugar das antigas. No caso de Cleópatra, foram necessários aproximadamente 7.000 burros para que seus banhos diários fornecessem leite suficiente. Número 3. Pão mofado para cura. Como já percebemos, os egípcios eram bastante inteligentes e engenhosos, mas seu método de cura de feridas com pão mofado pode parecer um pouco estranho. No entanto, foi na verdade eficaz e tornou-se um precursor da penicilina e outros antibióticos usados hoje. Esse método funcionou porque o mofo no pão era tipicamente um fungo que produzia certos compostos químicos que matavam ou suprimiam o crescimento de bactérias ao redor do arranhão, corte ou qualquer outra ferida aberta. Número 4. Encantamento com ossos de ratos. Os ossos de ratos tinham uma função peculiar entre os antigos egípcios, especialmente quando se tratava de curar doenças em crianças. Este povo antigo acreditava que para curar um bebê doente, sua mãe teria que ingerir um rato. E então, os ossos daquele rato seriam colocados em uma pequena bolsa de algodão e pendurados no pescoço da criança doente como uma espécie de talismã. Essa prática era atribuída como um símbolo de proteção e bênçãos aos que necessitavam. Também existe especulação de que as pessoas das camadas mais baixas usaram um método semelhante para curar crianças que tiveram problemas com enurese noturna. Número 5. Raspar as sobrancelhas após a morte de um gato, voltando aos queridos gatos. Você sabia que, na falta de algum, eles sentiam um luto como se fossem por humanos? O amor dos egípcios por esses animais não era piada. Eles defendiam que os gatos traziam boa sorte para aqueles que os possuíam e, portanto, tratavam-nos com particular reverência. Além disso, eles amavam seus gatos, tanto que quando o animal morria, todos os membros da família raspavam as sobrancelhas para lamentar a sua morte. Número 6. Cobertos de mel. Pepe II era conhecido como um governante particularmente exigente. Talvez isso fosse devido a ele se tornar faraó em uma idade muito jovem, mas seja qual for o motivo, ele claramente se sentia privilegiado. Ele odiava moscas e exigia que seus servos fossem cobertos de mel, o que ajudava a distrair os insetos. Mas ele também era conhecido por outros comportamentos incomuns, como quando pediu a Tarkov, o chefe de Aswan e chefe de uma das expedições enviadas à Núbia, para capturar um pigmeu, uma pessoa particularmente baixa em estatura, e levá-lo ao tribunal para dançar para o governante. Vale a pena observar que o desprezo de Pepe pelas moscas não refletia as atitudes de outros egípcios em relação a esses insetos. Número 7. Banheiros em tumbas. Por respeito aos antigos mortos, os egípcios incorporavam banheiros nas tumbas do falecido. Isso é explicado pela crença de que os mortos ainda estavam vivos, só que em outro mundo. Então, necessidades como banheiros com água para alimentos e entre outros ainda eram necessárias. Número 8. Cobrindo o cabelo do faraó. O cabelo do faraó era considerado sagrado e nunca deveria ser visto. Por isso,
os governantes sempre usavam uma coroa chamada de Nemes, que era de uma moda específica. Essa coroa separava os faraós das pessoas comuns, dando destaque e um certo poder a mais para quem a usasse. Número 9. Sandálias com rostos de seus inimigos. O rei Tut usou deliberadamente sandálias com os rostos de seus inimigos desenhados na sola, para pisar neles enquanto ele andava. Pelo menos 80 pares de calçados foram encontrados em seu túmulo, e pelo menos um par tinha um cativo africano retratado na sola interna de um sapato e um asiático cativo no outro. Essas representações eram dos possíveis inimigos deste rei. Número 10. Cultura avançada de tatuagem. Hoje em dia, tatuagens não são consideradas incomuns, mas há milhares de anos atrás isso parecia ser impossível. O processo para isso teve um significado especial, foi considerado ritualístico e começou com a criação de um pincel chato para tatuar. O pincel geralmente consistia em 3, 7 ou 9 agulhas, e os egípcios atribuíam significado a cada um desses números. Depois de fazer o pincel para tatuar, ele era mergulhado em fuligem de carvão ou índigo em pó e depois perfurava repetidamente a pele. Para a confirmação de tudo isso, os arqueólogos não só descobriram dinheiro tatuado que data da 11ª dinastia, mas também imagens de mulheres vivas com tatuagens em forma de pontos e redemoinhos em diversas regiões de corpos. Muitos historiadores acreditam que muitas dessas tatuagens eram pedido de proteção e bênção dos deuses durante a gravidez, que, consequentemente, apenas mulheres de alto status conseguiam fazer. À medida que os desenhos das tatuagens se tornaram mais comuns, acredita-se que faziam também para prestar homenagem a um deus ou deusa. Número 11. Mata-moscas com cauda de girafa. Os antigos egípcios faziam mata-moscas a partir de caudas de girafas e, para nossa surpresa, eles não eram apenas funcionais, mas também considerados extremamente na moda. A funcionalidade destes mata-moscas é bastante lógica, já que as girafas e muitos outros animais usam suas caudas para manter os insetos longe de seus corpos. Número 12. Pão e cerveja como moeda. Como já mencionamos, a fabricação de cerveja era bem comum na época e os antigos egípcios pareciam adorar beber e a usavam junto com pão como moeda entre comerciantes. Acreditava-se que a cerveja e o pão desempenhavam um papel central nas oferendas aos deuses e aos ancestrais falecidos. Na verdade, há uma teoria de que os soldados e aproximadamente 10.000 trabalhadores que construíram as pirâmides eram pagos em cerveja e pão. Número 13. Lágrimas de Ísis. Os antigos egípcios acreditavam que o rio Nilo inundava todos os anos devido às lágrimas derramadas pela deusa Ísis sobre seu marido assassinado, Osíris. Muitos afirmam que ela chorava como sinal de luto, na tentativa de reconstituir seu corpo. Durante a época das cheias, os egípcios celebravam a Noite de Lágrimas, flutuando rio abaixo em barcos coloridos, louvando seus deuses e oferecendo presentes ao rio. De fato, este feriado ainda é comemorado até hoje, mas é mais uma homenagem ao passado e à cultura egípcia como um todo. Número 14. Enterro de faraós com modelos de seus servos. Nos primeiros dias do Antigo Egito, os corpos dos servos do faraó eram enterrados ao lado de seu falecido líder. No entanto, com o tempo, os faraós foram enterrados com centenas de modelos em miniatura de seus servos. Essas estatuetas, chamadas de achapi, foram enterradas ao lado deles com a explicação de que deveriam realizar o trabalho que o faraó não queria fazer na vida após a morte. Os modelos também foram mumificados, o que faz sentido, já que também deveriam viajar para a vida após a morte. Número 15 e último de nossa lista, hieróglifos de intimidade. Na cultura egípcia antiga, os hieróglifos de intimidade eram representações gráficas que documentavam desenhos mais íntimos entre o povo da época. Esses símbolos eram incorporados em pinturas e inscrições em tumbas, templos e até mesmo em objetos do cotidiano. O uso desses hieróglifos tinha um propósito simbólico. Eles eram frequentemente associados a rituais de fertilidade e eram considerados uma maneira de invocar bênçãos divinas para a procriação e a abundância. Eles literalmente descreviam as cenas que faziam e... Meu Deus! Além disso, acreditava-se que essas representações poderiam garantir a proteção divina para os casais em suas vidas após a morte. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre essa cultura maravilhosa
Ficamos muito felizes de compartilhar nossos conteúdos e conhecimento com você. Espero te ver no próximo vídeo. Abraços!